Começa agora na O que eu vou falar, hein? Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Fala da fé que nós Programa falamos que tem hoje. como objetivo Da fé. divulgar a Da fé, eu falei a semana egípcia passada. de autoconhecimento, eu ajudando vou. no desenvolvimento pessoal Não, ainda e não tá. familiar. Apresentação, professor Fala do site, que eu Gilberto acho que eu- Bacaro. O ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Olha, quem falava isso era o nosso querido, amado Chico Xavier, que faz tanta falta nesse mundo, né? Mas ele deve estar com o Emmanuel lá no céu, né? Servindo Deus de uma outra forma. E você já se perguntou o que você veio fazer no mundo? Você já passou pela sua cabeça se perguntar isso? O que você veio fazer no mundo? E qual é a sua missão aqui na Terra? Você já se perguntou por que você nasceu do seu pai e da sua mãe, mesmo que você não conheceu seus pais? Você já se perguntou por que casou com essa mulher, por que se separou desse homem e por que você teve filhos? Você já se perguntou por que seu filho enveredou por o caminho das drogas? Isso são perguntas que o ser humano se faz, pelo menos os racionais. Ele se faz para tentar descobrir o que viemos fazer aqui nessa terra. As pessoas passam pela vida, apenas passam pela vida. Mas o que plantou? O que as pessoas poderão colher do lado de lá? O quanto do milagre que Deus pôs dentro de cada um de nós no momento da concepção você realizou na sua vida? Qual é o nível que você tem de fé? Não diga para mim que você acredita, porque acreditar é diferente de ter fé. Todas essas perguntas, a Cabala, ela tem condições de responder. A consulta de Cabala é exatamente para responder essas perguntas. Então todo mundo pensa que, como eu abro no segundo bloco o telefone para os ouvintes, que a Cabala é só isso, pergunta e resposta. Não é não, porque a Cabala, ela responde exatamente isso. Por que tem pessoas que têm problemas com o pai e com a mãe? Só porque eles foram juntos quando era moleque, levava a porrada dos velhos? Não, não é só isso. A coisa está muito mais longe. A coisa está no infinito, de dentro do inconsciente profundo, que a maioria das pessoas desconhecem totalmente. Então é muito importante nós nos conhecermos. Eu tenho uma fórmula assim que para mim me deu muito certo, sabe? Eu peguei uma folha em branco, dividi no meio e do lado esquerdo eu escrevi tudo que eu sou de bom. Leal, honesto, sincero, digno, verdadeiro. Tenho amor, tenho fé, tenho compaixão. Aí, do outro lado, eu fui escrever meus aspectos negativos. Eu enchi a pauta. Por que eu enchi? Porque todo mundo tem mais aspectos compulsivos negativos do que mais positivo. Por quê? Porque desta vida
se une com a energia dos karmas de vidas passadas e se une aos karmas dos nossos ancestrais. Aí está feita a caca na vida da pessoa. Se a pessoa não tiver a fórmula mágica em que ela vai fazer o milagre na sua vida, não adianta. Agora, quando a pessoa apenas passa pela vida, vive um dia atrás do outro, de segunda a segunda, muitos nem têm o domingo para separar. Quando chega do lado de lá, a espiritualidade maior pergunta mais: o que você fez por você? A pessoa não tem o que responder. O quanto você cresceu? O quanto você auxiliou o seu semelhante? O quanto você teve de compaixão? O quanto você respeitou as outras pessoas? Então, tem gente que vai falar: ah, eu não fiz nada disso. Então vai para o inferno. Fica lá nos quintos dos infernos. Entendeu? Então, veja bem. Quando nós mudamos o nosso padrão mental e nós adquirimos compaixão, amor, tolerância, tudo fica muito, muito mais fácil. Porque o dia que morrermos, será mais fácil caminhar na espiritualidade. Você pode ver o livro dos mortos tibetano. Ali ele descreve a morte, assim, de uma maneira até que muito legal, sabe? Porque eles dizem que quando morremos, nós mudamos de nome. Nós passamos a chamar o Bardo Tolstói. E o Bardo Tolstói, ele cai numa imensa praça, bem no fim da praça, e chamada Sai Hiroma. E com o tempo, o bardo vai caminhando. Só que no meio da praça tem um vão muito grande assim, porque ficam entidades de um lado e do outro, mas um vão no meio. Para passar quem? Aqueles que tiveram fé, amor, compaixão e cumpriram com a sua missão. Então ele cai lá no fim do Sai Hiroma e logo ele vai para esse corredor. O corredor está desimpedido. Então o bardo, ele corre. E quando chega lá no fim da praça, isso não tem tempo, tem um vácuo vazio e ali sopra sempre o vento muito frio, gelado. E a pessoa, nós chegamos lá e teremos que pular esse vão. E quando pulamos e merecemos, e o vento sopra forte, nós rodopiamos em cima do abismo, mas temos merecimentos e caímos do outro lado, que se chama Neham. As pessoas comuns devem pegar o caminho da esquerda, que é o caminho da escola, do aprendizado, e o caminho para o reencarne. O caminho da direita, ele sobe por umas montanhas e lá escondido a pessoa se transforma no Bodhisattva e será preparado para missões especiais, como foi Abraão, Isaac, o louvado Buda, Dhammapada, Rathaputa, né? E também Jesus, Mateus, Lucas, o Papa João XXIII, Gregório V, João Paulo II e o Papa Francisco. Eles já são preparados como Bodhisattva. Aí eles retornam com uma missão específica. Quando eles retornam, que eles passam pelo Sai Hiroma e eles saltam o abismo e caem no Neham, eles vão para o caminho do meio. É o caminho que faz subir por montanhas lindas, verdejantes, cheias de flores perfumadas, e onde as flores não têm apenas aroma, elas têm pequenos sinos que vão entoando
acordes harmoniosos. E, quando chega no fim dessa estrada, está o Nirvana. Aonde está Deus, aonde está Buda, aonde está Jesus. Então você vai falar para mim que, nossa, mas tudo isso, né, é muito difícil. Claro que é difícil, até para ser difícil, mas não é impossível. Esse é o segredo da Santíssima Trindade da Igreja Católica. A Santíssima Trindade nada mais é do que os 3 caminhos espirituais e um deles, que é o caminho do meio, que nos conduz ao Pai eterno, à misericórdia de Deus, que está sempre pronto a nos receber de braços abertos. Depende de cada um e depende também de nossa fé, nossa compaixão e nosso amor. Quero falar para vocês que eu vou continuar ainda durante todo o mês de julho a promoção de 50% do valor da consulta em São Paulo e em Campinas. E eu estarei em Campinas amanhã, 9 de julho, e no dia 6 de agosto, em Campinas, eu manterei a promoção em agosto. E também uma promoção muito maior para os atendimentos, as consultas, sendo por e-mail. No dia 31 de julho, iniciarei o curso de Cabala em Indaiatuba, lá no Instituto Potala do Paulo e da Soraya. E também o início do curso de Cabala no mês de novembro em São Paulo. Você deve ligar para 3105-3316, fale com a Deise e faça a sua inscrição. Que a Deise estará lá a postos e poderá te dar todas as informações, tá bom? Tomás, falei demais. Vamos dar uma voltinha no Egito? Egito Mágico 2016, com Gilberto Bacaro. Uma inesquecível viagem aos mistérios do Egito Mágico dos faraós. Serão 16 dias de pura magia e encantamento. Visita ao túmulo de Tutankhamon e Ramsés II. Vivências com Gilberto Bacaro no Templo de Luxor, nas pirâmides, Esfinge e no Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Egito Mágico 2016, com Gilberto Bacaro. Saída dia 7 de outubro. Valor fixo $3.700, amplamente facilitados. Para mais informações, ligue em São Paulo no 3105-3316, 3105-3316, ou acesse www.gilbertobacaro.com.br. Também está com a garganta. Olha, gente, essa aqui é a última viagem que eu faço para o grupo. Eu vou ao Egito, sim, outras vezes, porque eu não fico longe daquela terra de jeito nenhum, mas eu não vou montar mais logística de viagem, porque é muito trabalhoso. Então, eu apenas, quando chegar no ano que vem, eu falar para vocês, estou indo para o Egito, quem quer ir? E dou a indicação que é para a pessoa comprar a passagem no mesmo voo que eu. Mas em grupo, convivência, essa aqui é minha última viagem, infelizmente, tá? Mas a logística é muito cansativa e para mim não dá. Eu vou abrir o telefone, você vai me falar seu primeiro nome, sua data e a pergunta. Pode estar ligado no 3171-0221, tá bom? Tem ligação, Tomás? Vamos lá. Alô? Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta assim, sobre meu filho. O primeiro nome, a data e a pergunta. É Breno, mas ele tem Júnior, né? 29 de 12 de 97. De 90? 97. Qual é a pergunta? Ele fica sempre no quarto, desanimado, tem uma tendência grande para perder as coisas, né? E ele falou que não tem vontade de ser organizado. Eu queria saber se tem algum problema com isso, alguma coisa que eu posso fazer, alguma oração. Perde muito, assim, celular, óculos. Me diga uma coisa, o que foi que aconteceu com seu filho 2001, 2002 e depois repetiu o padrão da mente em 2009, 2010?
A senhora é separada? É, isso. Teve o problema da separação, sim. Então, veja bem. Seu filho vai ver que quando vocês se separaram, ele era muito garoto, né? Então, uma cabecinha de criança não entende a separação dos pais. Então, a criança passa a desenvolver um mecanismo de defesa porque tem muito medo das perdas. Então, veja bem, o problema do seu filho, isso não é karma, não é destino. Seu filho não sai para a vida porque ele está com medo de perder a própria vida. Eu recomendo a cinesiologia que nós temos lá no nosso espaço para curar. Se ele não quiser ir, a senhora pode ir no lugar dele, que o processo é o mesmo, mas seu filho precisa ser tratado. Eu não vejo seu filho casando, não vejo constituindo família, porque a separação tirou isso do destino dele. E nós temos que repor. Eu acho que tem condições. A senhora pode estar ligando no 3105-3316 e pede para marcar o horário comigo e eu encaminho, eu vejo se tem mais alguma coisa para fazer. Tá bom? Fica com Deus aí. Tá? Obrigado. Então, olha, veja bem, esse pai, né? O dia que ele cair lá no Sai Hirobá, ele vai demorar muito tempo para chegar lá onde sopra o vento. Provavelmente ele não conseguirá ir para o Neran. Então ele cai nas profundezas do mundo dos famintos, que é onde tem a dor. E o Sai Hirobá nada mais é do que o purgatório e o portal por onde nós passamos, né? Todo mundo passa por ali, viu? Jesus passou. E quando Jesus passou, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ele passou direto. A luz do Divino Salvador era tanta, que ele limpou tudo aquilo. Ele limpou o purgatório, ele limpou o umbral. Mas, depois de uma semana, estava tudo lotado de novo. E o mestre sabe disso. Tem mais uma? Alô? Alô, é? Oi. Oi. Pois não. É Simone. Oi, Simone. Ah, caiu. Ah, que pena. Alô? Alô? Oi. Professor Gilberto, eu tenho uma pergunta sobre o meu lado espiritual. Ah, qual que é a sua data? 4/11/78. 7-1. Que religião você professa? 7-8? Eu sou do 1968. 8, tá. Ah, e que religião você professa? Olha, eu já tive frequentando banda, catolicismo, cristianismo, não me encontro nenhum. Olha, você tem que ir professar a fé que os seus ancestrais praticavam. Eu acho que o seu melhor caminho é a Igreja Católica. Todos os lugares que você foi, não foi para você, estava errado e isso complicou muito sua vida. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar rezar 9 missas para os falecidos da família e coloca o seu nome. Você vai assistir essas missas e você vai ler diariamente o capítulo 5, 6 e 11 do Evangelho de Mateus. Que isso aí vai mudar, tá bom? Eu agradeço muito. Eu venho sonhando muito com pessoas que já faleceram e ontem uma pessoa falecida que eu não conheço falou assim, celebrar a missa. Olha aí. Você viu só? É exatamente isso. Nós temos que rezar e agradecer pelos nossos ancestrais. Tá bom? Fica com Deus aí. Obrigado por ter ligado. Muito obrigado. Nada. Tchau. Mais uma, Tomás. Alô? Alô? Oi. Oi, é Ricardo. Oi, Ricardo. Para fazer a pergunta para o professor? Pode fazer. Oi, é para minha esposa, tá bom? Tá, qual a data e... É Aurolice, Ah. 22/7/78.
73. Isso. Ah. Aí eu gostaria de estar sabendo, assim, ela tá com uma. Ela tem um irmão que é pega muito no pé dela, sempre nunca gostou dela. E aí agora tá com um inventário rolando, a mãe dela faleceu, e a gente está querendo saber o que vai acontecer com esse inventário. Está totalmente enrolado. Como é que acontece o seguinte, como é que era o nome da mãe dela? Maria. Maria, Dona Maria. Acontece o seguinte, quem está fazendo isso é a Dona Maria, porque tem alguma coisa na vida desse irmão que a Dona Maria nunca aceitou e nem vai aceitar. É alguma coisa que a Dona Maria sabia e vocês não sabem. Eu acho que isso daí vai ter que ser tratado com muito tato e ela vai ter que ter um pouco de paciência e acreditar piamente no julgamento que o juiz fará na partilha dos bens. Eu não vejo a sua esposa perdendo não, viu? Ah, tá ok. Agora me dá... Dela, mas desde muito moça, né? É ciúmes de irmão, sabe como é que é, né? Tá bom? Fala pra mim sua data. Obrigado, viu? Tá, nada, tchau. Ah, ele desligou. Mas olha, fica um pouco atento aí com a sua circulação, tá? Porque veio assim, alguma coisa assim na perna que não tá legal para você, tá? Que peninha, né, Tomás? Nosso programa tá chegando ao fim. Tomás, é um estraga prazer, viu? Fica avisando, ó, acabou. Tá aqui o pai Ari de Oxalá que vai dar um axé para os nossos ouvintes. Ari, mas antes fala qual que é o seu site. É arideoxalá.com.br. E dá um axé para o nosso pessoal. Que Oxalá, que Ogum, dê paz, caminho e prosperidade para todos os ouvintes e que dê um bom final de semana para todos. Legal, obrigado, Ari. Olha, pessoal, é muito importante mesmo nós rezarmos para os nossos ancestrais. Eu falo rezar, eu falo mandar fazer missa, rezar na igreja. Não tem que mexer com o morto dentro da sua casa. Esse negócio de acender vela dentro de casa. Ah, mas é pro anjo da guarda. Tá, então o seu anjo da guarda precisa de vela, o meu não. Porque se o meu anjo, ele vem de Deus, ele já tem a luz de Deus. Eu vou acender vela para ele para quê? Não acenda a vela dentro de casa. Quando você tiver que fazer alguma coisa para os seus ancestrais, faça numa igreja. Eles precisam de oração, eles não precisam de vela. Vela é um foco de luz. O que tiver passando, o foco de luz vem, eles vêm e ficam ali. E fica dentro de sua casa. Assiste o filme Poltergeist. Você vai ver que aquilo é alma, aquilo não é poltergeist. Aquilo é alma. É aquilo que você está trazendo para a sua vida, a vida de sua família e para a sua casa. Pense positivo para frente e reze numa igreja que você se sentirá melhor. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 17 horas, aqui pela nossa Rádio Mundial. Namastê, até quarta. Namastê. Nunca mais.